Barroso, que vai ter o seu imóvel de 22 milhões leiloado, porque ele não pode mais pisar lá, ele não pode mais ser proprietário nos Estados Unidos. O imóvel de 22 milhões do Barroso vai a leilão. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou o Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí. Estados Unidos. Paulo Gonet já teve o visto revogado. E hoje, vale lembrar, o Barroso, para quem não sabe, ele procurou o pessoal do Marco Rubio com relação ao visto dele. Ele tinha esperança de ter o visto dele e dos familiares reavivado com a sua aposentadoria. Sabe qual foi a resposta dos Estados Unidos? A revogação de visto pela lei Magnitsky é eterna. Você nunca mais, sua mulher nunca mais, seus filhos nunca mais vão pisar nos Estados Unidos. É igual o visto do Fernando Gabeira. Fernando Gabeira, ele participou do sequestro do embaixador americano durante o regime militar. E décadas mais tarde, o próprio embaixador sequestrado intercedeu em favor do Fernando Gabeira. E os Estados Unidos falaram não. Isso é uma questão de princípio. O visto foi revogado, nunca mais você pisa aqui. O mesmo aconteceu com Oscar Niemeyer, que teve um projeto em Los Angeles e teve que fazer por correspondência. Então o Barroso ele descobriu a dura realidade. Nunca mais você pisa aqui. Aí você chama um PGR novo. Esse PGR novo, ele tem o sonho de pisar nos Estados Unidos, nem que seja para dar uma palestra na Colômbia, em Harvard. Nem que seja para ir até a ONU, que fica dentro de Manhattan, em Nova York. Não pode mais. Então, o Gonet e os seus familiares já foram atingidos por essa revogação eterna do visto. Tal como o Barroso, que vai ter o seu imóvel de 22 milhões leiloado, porque ele não pode mais pisar lá, ele não pode mais ser proprietário nos Estados Unidos. O imóvel de 22 milhões do Barroso vai a leilão. E o Gonet tem que ser reconduzido por quê? Primeiro porque ele já está sancionado. Não tem mais nada a perder. Um novo PGR, que não esteja sancionado pelos Estados Unidos, pode ser que, mesmo indicado por Lula, aprovado pelo atual STF, se o Lula sai da presidência, se ele não quer se comprometer, se ele não quer ter o mesmo destino que o Gonet, daqui a 1 ano e meio, o que ele faz? Ele pede uma revisão criminal das ações do 8 de janeiro, porque o PGR pode fazer isso. E mesmo que ele não ganhe no STF, isso vai ser um documento internacional dizendo dos abusos do STF e do antigo PGR. Então é por isso que o Gonet tem que ser reconduzido. É esse o desespero da recondução pelo Gonet. E por isso é que o Bessias, ele é o preferido. Porque o Bessias já está sancionado pelos Estados Unidos. Já está. Indicar qualquer outra pessoa que não esteja sancionada pelos Estados Unidos é correr um risco de, daqui a 1 ano e meio, essa pessoa mudar de ideia. Ou até mesmo, no dia seguinte ao da nomeação, essa pessoa não querer perder o seu acesso aos Estados Unidos. E perder o acesso aos Estados Unidos implica em perder acesso a Israel. Implica em perder acesso, eventualmente, porque os Estados Unidos eles são o maior parceiro da União Europeia. Vai que a União Europeia entra num acordo com os Estados Unidos e aqueles que não podem entrar nos Estados Unidos não podem entrar na União Europeia. Então, quem é o único ferrado que pode ser indicado? O Bessias. Mas aí a gente vai para o Senado, Holliday. A gente vai para o Senado. A gente vai para o Senado e a gente sabe que no ano que vem nós temos uma renovação de 54 senadores da casa. O Bessias, para ser aprovado, ele precisa de, no mínimo, 41 votos do Senado.
O voto é secreto, mas nada impede do senador abrir o seu voto, porque o ano que vem tem eleição. Precise ele ou não ser reeleito. Aqueles que não precisam vão querer emplacar os seus afiliados, seus indicados, etc. e tal. O Senado vai aprovar o Bessias? O que você acha? Pois é, Pavinato, essa é a grande questão do momento, pelo seguinte, eu gostei muito que você relembrou a nomeação do Toffoli para o Supremo Tribunal Federal. E o que se diz muito no governo Lula é de que ele até hoje carrega uma mágoa muito grande, porque o Toffoli deu alguns votos contrários ao Lula, especialmente proibindo ele de ir a um dos velórios ali dos seus parentes. E o Toffoli era um sujeito que foi indicado porque era do PT do irmão Raiz. Do Lula, do Vavá. Exato, mas ele participou ali do PT Raiz. Ele era daquele tipo, como José Dirceu, que falava tete a tete com Lula, tinha conversas sinceras e tudo mais. O que Lula faz agora com o Messias não é isso. Ele não pega alguém do PT Raiz que cresceu naquele PT e que enxerga o Lula de igual para igual. Ele coloca um subordinado. Messias é um garoto de recados. Não à toa que naquele famoso áudio da Dilma, ela diz, o Messias vai levar o documento. Porque era um sujeito que estava ainda em ascensão. Ele começa ali como procurador, como concursado, e depois ele vai trabalhar no Ministério da Educação, trabalha um tempo em outros ministérios dos governos Lula, vai parar, depois do governo Dilma, vai parar como chefe da equipe jurídica do gabinete de Jacques Wagner, que foi governador da Bahia e hoje ainda é senador também pela Bahia do PT, e aí lentamente ele vai assumindo posições políticas até chegar na Advocacia Geral da União. Mas é um sujeito que é tipo assim, mandou, fez. A procuradoria que ele inventa dentro da AGU e que é a procuradoria da censura, que persegue adversários políticos do governo e de Alexandre de Moraes, nada mais é do que isso. É simplesmente ele obedecendo ordens de um sistema ditatorial, utilizando mecanismos do poder executivo para perseguir todos aqueles que ousam discordar. Agora Lula está dando poderes, praticamente superpoderes, porque hoje é isso que são os ministros do Supremo, ministros superpoderosos, está dando superpoderes para este que sempre se submeteu às vontades de Lula e do PT. E está dando um recado para todos os outros dos seus aliados. O recado é o seguinte, se você se submeter, se você obedecer, se você não questionar e se você perseguir quem deve perseguir, o seu prêmio chegará. O prêmio de Messias está chegando e quem vai pagar a conta somos todos nós. Por isso que, ao meu ver, de todas as indicações que foram feitas até aqui pelo governo do PT, essa é uma das mais perigosas. Alguém poderia dizer, mas e o Zanin? O Zanin foi advogado pessoal do Lula, mas ali havia uma relação um pouco mais profissional. Não vamos nos esquecer que era o cliente e o advogado. Por mais próximo que fossem, ainda era uma questão profissional. Aqui não. Aqui nós estamos falando de alguém que assume uma vaga no Supremo que admira Lula, que admira o PT e que se submeteu a eles ao longo de toda a sua carreira. Por isso é mais grave. Porque além dessa submissão, ele ficará por lá, se nada mudar no caminho, até 2055. Exato, e pode ser que aumente, né? Porque a expectativa de vida aumenta, eles aumentando. Teve a PEC da Bengala, que arrastou dos 70 para os 75, pode vir a PEC do andador, que arrasta dos 75 e vá para os 85 anos, e o Messias fique até 2065. O Messias essa semana, Holliday, ele falou uma coisa interessante, que ele faz parte da esquerda conservadora. Que isso? Esquerda conservadora. É igual hétero, é igual sujeito que dá a bunda e fala que é hétero. É a esquerda conservadora. Você já ouviu? Você Holliday, que é católico. Uhum. Você é uma pessoa que gosta da missa do rito tridentino ainda, por cima que eu sei. Verdade. Que é o ritual em latim, o ritual anterior ao Concílio Vaticano II.
Já ouviu falar em esquerda conservadora? O Bessias, ele é tão imbecil, tão espúrio, tão estúpido, tão estulto, tão papalvo, tão apedeuta, que chegou a dizer que ele faz parte da esquerda conservadora. É possível uma esquerda conservadora? Não, definitivamente não. Até porque o conceito da esquerda já parte do princípio revolucionário. Quer dizer, sejam os mais moderados ou os mais radicais, o objetivo deles é sempre uma revolução, é sempre a quebra do sistema, é sempre a quebra da hierarquia, é sempre a transformação do sistema capitalista. Ou seja, conservador não é nada ali. Só que aí é que a gente percebe, mais uma vez, a estratégia política do governo e do próprio Messias para conseguir essa indicação no Senado. E por isso que, infelizmente, eu acho que ele será aprovado, né? E não só por conta da ingenuidade de alguns, mas por conta do mau caráter de outros, né? Por quê? A tentativa do Messias e do governo é dar um recado aos evangélicos. Assim como o Bolsonaro nomeou André Mendonça, ele está tentando dizer, olha, esse daqui é o evangélico que eu posso indicar, é o Messias, é o que tem para hoje, tá aí. Aceitam ou não aceitam? E com isso ele vai tentar convencer boa parte dos senadores. E aí vem uma questão muito interessante. E eu acho que esta onda virá na internet nos próximos dias, conforme a indicação dele avançar no Senado. Quem serão os senadores que mostrarão o seu voto? Porque os senadores, me corrija se eu estiver errado, fazem uma votação secreta na indicação do ministro do Supremo. Eles sabatinam publicamente, mas na hora do voto... Né? Sabatinar é o bate-papo. Fazer o exame conversa de TCC de uma faculdade de direito não aprovada pelo MEC é mais séria que a sabatina de ministro do STF. Vamos combinar. Combinar não, vamos constatar que é isso. Exatamente. Então, na sabatina, você vai ter lá o show e questiona e pressiona, etc. Só que na hora de votar, ninguém vai saber. Afinal de contas, quem votou a favor, quem votou contra. E me parece que é justamente aí que o Messias está tentando ganhar com esse papo de inventando, né, o conceito da esquerda conservadora, porque ele vai tentar convencer no gabinete aqueles senadores evangélicos mais conservadores de que, olha, eu não posso te prometer nada em relação ao Moraes, em relação às redes sociais ou à censura, mas eu te garanto que ideologia de gênero não passa, eu te garanto que aborto não passa. Não, peraí, parou, porque a ideologia de gênero já passou hoje. Ah, tá de brincadeira. Eu não sei se você sabia, o STF, ele julgou hoje, tá para ser publicado. Ele julgou hoje. O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o poder legislativo, o judiciário, o executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos, a própria Constituição diz isso, porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né?
Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, no poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né? De corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né? Ou seja, o pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF, aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, tem o pessoal lá da Câmara, são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.